Olá, tudo bem? Como você está? Meu nome é Matheus Profício e seja muito bem-vindo ao nosso canal Sementes de Coragem. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o poder das palavras. Como hoje é sábado, é o nosso segundo capítulo da nossa aula, do nosso Pomar, do nosso curso Pomar. Então hoje é a segunda aula e o tema é o poder das palavras. E hoje também eu quero compartilhar que nós estamos reformulando a nossa identidade visual. O primeiro passo que nós fizemos foi escolher as paletas de cores, né? E em segundo passo nós fizemos um redesign da nossa logo. Dá uma conferida aqui, ó. Essa aqui é a nossa logo antiga e essa aqui é a nossa logo nova. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa reformulação da nossa logo, combinado? Bem, então vamos começar a nossa aula. Hoje o tema é o poder das palavras, como nós já conversamos, né? Só fazer uma recapitulação. No primeiro capítulo da nossa aula, do Pomar, nós estudamos sobre o Salmo 1, né? Aquilo que nós aprendemos de o que nós não podemos fazer, o que nós podemos fazer e quais são as consequências das nossas escolhas, das nossas ações. Se você não assistiu o primeiro capítulo da nossa aula, clica aqui no card, estudo sobre o Salmo 1. E para a gente começar a nossa aula de hoje sobre o poder da palavra, eu gostaria de ler um versículo que está escrito em Mateus capítulo 12, verso 34. Diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. É muito interessante se a gente for pensar sobre esse versículo, porque nós só conseguimos reproduzir aquilo que nós somos, nós só conseguimos passar adiante aquilo que nós temos, nós só damos aquilo que temos, nós só ensinamos aquilo que nós sabemos. Então a nossa vida ela é um reflexo daquilo que nós somos, das nossas atitudes. Não precisa ser nenhum expert para concluir isso, né? Isso é óbvio. Mas nós somos especialistas em nos enganar e querer achar um fundamento para as nossas atitudes. Nós somos orgulhosos e dificilmente nós aceitamos a mudança. Nesse versículo que nós lemos, Mateus 12, 34, quando Jesus chama os fariseus de raça de víboras, ele estava se referindo às atitudes deles, das palavras deles e como isso revelava quem eles eram. A parte completa desse momento está em Mateus capítulo 12, do verso 33 ao 37. Vou ler aqui. Consideram: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Esse texto nós vemos que como as nossas palavras elas são reveladoras. Por exemplo, no versículo aqui ele fala: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E como as nossas palavras definirão o nosso destino? No versículo ele fala: pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Esse é o versículo 37. A nossa palavra ela é essencial para a nossa caminhada, porque através delas nós seremos conhecidos. Isso pode ser uma bênção ou não. Nós podemos ser conhecidos como pessoas íntegras, justas, bondosas, ou nós podemos ser conhecidos como preguiçosos e aproveitadores. Sem querer ser redundante, mas o que vai definir a nossa caminhada são as nossas palavras. Então, as nossas atitudes e as nossas palavras, elas são baseadas naquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos naquilo que nós professamos. Por isso que no verso 34 fala que a boca fala do que o coração está cheio. Porque se nós nos enchemos de coisas boas, nós seremos reflexos dessas coisas boas. Se nós nos enchemos de coisas más, nós seremos reflexos dessas coisas más. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Dá para perceber que está tudo ligado? Que nós só conseguimos passar para frente daquilo que nós estamos cheios. Se nos enchemos de vida, nós vamos falar sobre vida. Se nós nos enchemos de sentimentos destrutivos, todas as nossas palavras elas serão destrutivas, elas serão pessimistas. A nossa lente
será uma lente que enxerga o mundo de uma maneira destrutiva. Se a gente tem palavras boas, nos enchemos de vida, de amor, a nossa lente ela vai ser uma lente voltada para o amor, voltada para a esperança. Por isso que na Bíblia eu tenho um versículo favorito, que é a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, que nós precisamos trazer à mente aquilo que nos traz esperança. Então, quando nós entendemos esses pontos, quando nós mudamos um pouco, nós transformamos a nossa lente, nós começamos a enxergar o mundo com os nossos olhos. E as nossas atitudes, elas começam a se adequar com aquilo que nós estamos sendo cheios. Então, se encham de coisas boas, se encham da palavra de Deus, se encham do amor de Deus. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A nossa boca, as nossas palavras, a nossa língua, ela tem o poder de derrubar ou edificar alguma coisa. Nós podemos construir ou desconstruir, seja os nossos pensamentos, os projetos da nossa vida, como os projetos de outras pessoas. Quantas pessoas desistiram de continuar por uma piadinha sem graça ou por uma ofensa, e aquilo de uma certa maneira abalou o seu pensamento, assim, a sua baixa autoestima, né? Baixou sua autoestima e isso atrapalhou o desenvolvimento da pessoa. Quantos pais que na hora de formar ali, na formação do seu filho, né, no caráter do seu filho, na educação do seu filho, soltou uma ou outra palavra que denegria a capacidade do filho e como aquilo atrapalhou o desenvolvimento dele. Então as nossas palavras, elas são inteiramente poderosas naquilo que a gente se propõe a fazer. Existe uma experiência para mostrar o poder da nossa fala. Existe uma experiência que pegam-se dois potes, né, e colocam a mesma substância num pote e no outro pote. Já vou deixar as fotinhas aqui embaixo para a gente ver. Em um pote se escreve obrigado e no outro pote se escreve algum xingamento, idiota, alguma coisa assim. E toda manhã a pessoa falava obrigado para esse pote e idiota para esse pote. Depois de um determinado tempo, esse pote com aquela substância, ela continuava íntegra, ela continuava ok, assim, então ela continuava limpa, né? Então assim, a água continuava branca, né? Continuava limpa, transparente. Enquanto esse aqui que estava o xingamento, estava escrito a palavra idiota, até o cheiro mudou. Ficou um tom meio escurecido, ficou preto, ficou aquele odor de algo apodrecido. Então a nossa boca ela é extremamente poderosa. A nossa fala ela é extremamente poderosa. Aquilo que nós declaramos se torna uma sentença sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós estamos gravando com uma trilha sonora. Eu moro num apartamento e o vizinho resolveu, acho que limpar a casa, não sei, e colocou uma música, não sei se vou deixar aqui bem baixinho, com silêncio. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, mas a nossa aula hoje está especial com trilha sonora. Pena que as músicas não são tão boas, mas a trilha sonora tá rolando. Deixando a trilha sonora de lado, voltando aqui para nossa aula, no Salmo 34, no verso 11, o salmista fala assim: vinde meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Vemos aqui logo no começo do versículo que a identificação dos ouvintes como meninos sugere uma pessoa que está começando na caminhada. E a seguir, na complementação do versículo, ele fala que ensinará o temor do Senhor. E se a gente caminhar com o temor do Senhor, nós teremos acesso a essa sabedoria. Nos versos seguintes, no Salmo 34, verso 12 e 13, o salmista complementa: quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, fala mais ou menos a mesma coisa. Diz: quer viver dias bons? Quer viver dias melhores? Guarde a sua língua do mal, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem um engano. Então assim, é extremamente importante a gente ter a consciência daquilo que nós estamos falando. Nós podemos falar qualquer coisa, mas nós precisamos ter a consciência de enfrentar essa responsabilidade, de enfrentar as consequências da nossa fala. Em vista de tudo isso que nós lemos agora, que nós estudamos, nós podemos tirar 3 conclusões. A primeira conclusão é: a nossa língua e o nosso coração e a nossa mente, elas são responsáveis pelo jeito que nós vamos caminhar, uma vez que nós reproduzimos aquilo que nós acreditamos e nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Como nós vimos, de bons tesouros nós tiramos coisas boas e de maus tesouros nós tiramos coisas más. Então aquilo que nós falamos, a nossa mente e o nosso coração vai ditar
como nós trilhamos o nosso caminho. O segundo ponto que nós podemos concluir é que as nossas palavras, elas irão definir para onde nós vamos. O primeiro ponto é o jeito que nós vamos. O segundo ponto é para onde nós vamos. De acordo com o que está escrito em Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37, diz assim: "Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado." Vemos que é uma responsabilidade muito grande na nossa conduta, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nada é em vão. E o terceiro e último ponto que nós podemos concluir desse estudo de hoje, que tudo começa no temor do Senhor, que nós precisamos ser sábios para trilhar bons caminhos. Em Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós vemos que a base para todo o entendimento é o temor do Senhor. A base para toda uma boa obra é o temor do Senhor. Toda a base para uma vida segura, com fundamentos sólidos, é o temor do Senhor. Começa com o temor do Senhor. No Salmo 125 diz: "Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre." Então nós vemos que os que confiam em Deus, amam a Deus e permanecem nos seus ensinamentos, que temem a vontade de Deus, permanecerão estáveis e inabaláveis. Enquanto os que confiam nas suas próprias mãos, nos seus próprios ensinamentos, nas suas próprias atitudes, serão abalados e consumidos. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje, o poder da palavra. Eu oro para que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis e assim nós podemos mudar a nossa vizinhança, a nossa escola, os nossos familiares, o nosso trabalho, o mundo ao nosso redor. Se a gente conseguir controlar a nossa língua e que da nossa língua só saia bênçãos, só saia palavras que glorifiquem a Deus, com certeza nós iremos transformar o mundo ao nosso redor. Faço um desafio para você. Durante essa próxima semana, nós estamos num sábado, até o próximo sábado, refreia sua língua do mal. Refreia sua língua de falar toda palavra má, toda palavra que gere algum tipo de destruição. Que saia da nossa boca apenas palavras construtivas. E nós vamos ver como essas palavras, como essas bênçãos de Deus irão começar a transformar a nossa vida através das nossas declarações. Queridos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tchau, tchau! Que susto, achei que era